um beijo debaixo do visco, seguido de um grito. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale, diga-me de onde você está assistindo. Seus comentários dão vida a cada mistério. A neve cobria espessa os gramados de salão de Winterbourne, uma extensa mansão elisabetana situada nas colinas ondulantes de Kent. Lá dentro, a grande casa brilhava com o calor de lareiras crepitantes e o fulgor de lustres de cristal. O ar estava impregnado com o aroma de pinho, cera para polir e vinho temperado. Criados corriam de um lado para o outro, garantindo que cada vela ardesse, cada taça cintilasse e cada convidado estivesse satisfeito. Pois era noite de Natal, e o encontro anual de férias de Lady Winifred Chudleigh era um evento social sobre o qual se sussurrava de Londres a Bath. No coração das festividades, sob um magnífico arco adornado com visco e azevinho, a própria Lady Winifred reinava absoluta, elegante e imperiosa e com um toque de teatralidade. Fora uma atriz célebre na juventude, e mesmo agora, aos 60 e poucos anos, conservava uma aura que atraía a atenção. Sua casa era habitada por uma curiosa mistura de amigos, familiares e pessoas cuja relação com sua riqueza era mais próxima do que seu afeto. Entre os convidados estavam Sr. Alarico Montfort, um coronel aposentado com um temperamento tão afiado quanto seu bigode, que certa vez fora noivo de Lady Winifred, embora o noivado tivesse sido desfeito em circunstâncias misteriosas, e Sra. Daphne Vale, a companheira muito mais jovem de Lady Winifred, dedicada, encantadora e discretamente ambiciosa. Julian Chudleigh, sobrinho e único herdeiro de Lady Winifred, um jovem inquieto, sobrecarregado por dívidas e escândalos sussurrados. Dr. Leonard Bishop, o médico local, atencioso, ponderado e talvez um pouco íntimo demais com sua anfitriã. Senhorita Celeste Moreau, um artista francês convidado para pintar o retrato de Lady Winifred, cujo distanciamento frio e elegância parisiense a tornaram admirada e invejada. Inspetor George Harcourt, presente não como convidado, mas como amigo da família, ou assim se dizia. Quando o relógio bateu 9 horas, risos e conversas preenchiam a sala de estar, taças de champanhe cintilavam, canções natalinas tocavam suavemente no rádio, e o arco de visco se tornou motivo de muitas brincadeiras e beijos furtivos. Lá fora, a neve caía silenciosamente, envolvendo a casa em um isolamento branco. Então, precisamente às 10h15, as luzes piscaram. Ouviu-se um leve estalo, como se viesse de um fusível, seguido por um breve suspiro de susto de alguém perto da lareira. O cômodo mergulhou na escuridão. Um instante depois veio um grito penetrante. Quando as luzes voltaram a acender, todos os olhares se voltaram para o arco. Debaixo do visco jazia Sra. Winifred Chudleigh, com a mão adornada de joias agarrando a garganta, o corpo estendido sobre o chão polido. O rosto estava pálido, os olhos arregalados, e de seus lábios escorria um fino fio carmesim. Um único grito quebrou o silêncio atônito. Ela foi assassinada. A festa se transformou em caos. Os criados correram para o médico. Os convidados se entreolharam horrorizados. O Dr. Bishop debruçou-se sobre a dama caída, a voz trêmula ao declarar: "Não adianta, ela está morta." No chão ao lado dela, brilhando fracamente à luz da lareira, estava um vidro quebrado e um raminho de visco arrancado na queda. O leve aroma de amêndoas amargas permaneceu no ar. Em algum lugar, num canto da sala, Julian Chudleigh permanecia imóvel, com o rosto pálido, e a senhorita Celeste Moreau, com os olhos indecifráveis, murmurou suavemente em francês: "É trágico, mas não surpreendente." Longe dali, em Londres, em seu apartamento impecavelmente arrumado com vista para o Tâmisa, Hercule Poirot, sentado confortavelmente junto à lareira, saboreava um chocolate quente e arrumava um pequeno vaso de azevinho, precisamente no centro da lareira. Tinha sido convidado para Winterbourne Hall, claro.
Lady Winifred escrevera-lhe pessoalmente, chamando-o de o mais fascinante dos homenzinhos. Recusara educadamente, preferindo a paz à sociedade. Mas naquele exato momento, enquanto ele ajeitava um único raminho de visco em seu vaso, o telefone tocou. Era Inspetor Harcourt. Sua voz urgente e baixa. Sr. Poirot, houve uma morte em Winterbourne Hall. Lady Winifred Chudleigh. As circunstâncias são incomuns. Acho que o senhor gostaria de ver com seus próprios olhos. Os olhos de Poirot brilharam com um interesse repentino. Ele pousou a xícara, ajeitou os punhos impecáveis e murmurou baixinho. Meu amigo, com Natal ou sem Natal, parece que o crime não tira férias. Ele se levantou, pegou o chapéu e as luvas e sorriu com uma delicada satisfação. Muito bem. Hercule Poirot irá para Kent. O Rolls Royce conduziu Poirot por um mundo de branco e prata, as sebes cobertas de geada e à entrada uma fita pálida que levava à imponente e escura mansão de Winterbourne Hall, com seus múltiplos telhados. Era quase meia-noite quando ele entrou, onde o ar era quente e perfumado, aromas de cravo, o fantasma do vinho temperado. E por baixo de tudo, aquela leve e inescapável nota amarga que faz a garganta apertar ao reconhecê-la. Ele tirou o chapéu com uma pequena reverência ao mordomo, cuja compostura vacilou apenas nas mãos. Então o inspetor Harcourt apareceu de ombros largos e aparência cansada, com um alívio estampado no rosto. Meu caro Harcourt, disse Poirot, alisando o bigode, você foi preciso, mas não descritivo. Mostre-me a cena, por favor. Sala de estar, respondeu Harcourt, conduzindo-o por entre retratos que o encaravam com a indiferença de séculos de privilégio. Pedimos a todos que permanecessem. O Dr. Bishop assinou o atestado de óbito. Ele disse que foi cianeto. Murmurou Poirot, como se a palavra fosse uma nota musical testada quanto à afinação. E você concorda? Eu sinto o cheiro. Todos nós sentimos o cheiro. Nesse caso, disse Poirot suavemente, vamos descobrir se também pressentimos a verdade. A sala de estar fora arrumada tanto quanto os nervos consolados permitiam. Almofadas afofadas, um tapete esticado, a grande árvore reacendida. Apenas o espaço sob o arco permanecia intocado. Uma pequena ilha separada por uma corda de veludo improvisada. O visco pendia pesado e brilhante. Um ramo fora arrancado do arame e agora repousava sobre uma mesa lateral, as bagas verdes reluzindo como pequenos olhos. No parquet, um tênue anel de champanhe derramado marcava a curva de uma taça que fora retirada e colocada cuidadosamente em uma bandeja. Poirot examinou a bandeja, a taça, o pequeno crescente de batom na borda. Ela usava um tom vibrante, comentou ele sem levantar os olhos. Favorece certos tons de pele, mas Lady Winifred, pelas fotografias no hall, parecia ser uma daquelas mulheres a quem a natureza já havia dito. Seja vibrante sem ajuda. Quem levou esse espelho embora? Um lacaio, disse Harcourt. Sobe minhas ordens. Vamos mandar verificar. Você vai e isso pode confirmar o que o nariz lhe diz. Mas não nos deixemos hipnotizar pela garrafa quando a mão que a ofereceu é mais eloquente. Ele olhou para o arco e seu arranjo ornamental de frutinhas brancas. Lady Winifred morreu aqui? Bishop, que havia se adiantado, respondeu. Ela caiu no arco. O primeiro grito veio quando as luzes se apagaram. Durou apenas alguns instantes. Quando voltaram, ela estava no chão. Examinei-a quase imediatamente. O senhor é um amigo da casa, Dr. Bishop. Pode-se dizer que sim, respondeu o médico, com um tom de defensiva no rosto. Conheço Lady Winifred há anos. Poirot inclinou a cabeça e depois se virou para a lareira. As luzes se apagaram, repetiu ele em voz baixa. Havia alguma razão relacionada à eletricidade? Harcourt apontou para a parede. Caixa de fusíveis, sobrecarga. Colocaram luzes extras de última hora. Nosso homem diz que é plausível. Plausível, repetiu Poirot. Uma palavra agradável.
Acalma a curiosidade. Ele se abaixou inspecionando o chão polido. Nenhum vidro quebrado aqui. Apenas a marca de líquido. Ela segurava o copo quando caiu. Ou foi colocado em sua mão. Não. Isso é teatro. Não estamos na Comédie Française. Ela bebeu, tropeçou e caiu. Ele se levantou, espanando uma partícula imaginária da manga, e seu olhar percorreu a sala, até as pessoas que esperavam, metade agrupadas, metade dispersas, como se tivessem tentado parecer organizadas e falhado. Julian Chudley estava perto da janela, os dedos trabalhando incessantemente em uma abotoadura que resistia à atenção. A senhora Daphne Valley sentava-se ereta em um sofá composta, uma pérola no pescoço subindo e descendo com respirações controladas. A senhorita Celeste Munro encostava-se na lareira como se estivesse posando, os olhos de um cinza frio como o de Paris sob a chuva. Sir Alaric Montfort rondava as bordas como um oficial medindo uma trincheira, e os criados pairavam a uma distância respeitosa, cuidadosos para não parecerem curiosos, e falhando também nisso. Poirot os observava a todos com o olhar brilhante e preciso de um gato que contou os pássaros, e sabe qual deles está sem uma pena. Senhoras e senhores, disse ele, com as mãos em forma de pirâmide. Vocês foram gentis em esperar. É meu costume perguntar primeiro o que é óbvio. Os fatos óbvios são os mentirosos mais astutos. Eles nos dizem tanto que deixamos de prestar atenção. Lady Winifred. Ela não era uma mulher que se surpreendia facilmente, creio eu. Foi a senhora Valley quem respondeu. Ela tinha gosto por drama, Monsieur Poirot, mas não por ser o objeto dele. Ela planejava a noite até o último detalhe. Sua voz era baixa, bem treinada, a voz de uma mulher acostumada a falar com damas que não deviam se assustar. E, no entanto, murmurou Celeste, o drama chegou até ela. Malgré elle, o maxilar de Sir Alaric se contraiu. Você fala como um programa de teatro. A mulher está morta. O que precisamos é de um curso prático. Impressões digitais, criados revistados, garrafas de uísque examinadas. Isso demonstra a mentalidade militar, disse Poirot amavelmente. Ordem é boa. Eu a aplaudo. Mas a ordem das garrafas e das impressões digitais, essa é a ordem depois do ocorrido, a ordem que busco, está dentro da cabeça. Ele bateu na têmpora. Quem aqui teve a vontade de matar e a paciência de esperar o minuto preciso sob o visco, onde todos devem, por tradição, erguer um copo e beijar o ar? A abotoadura de Julian finalmente cedeu e caiu com um leve estalo. Sua risada veio uma fração tarde demais. Você faz parecer quase festivo. Veneno, interrompeu o Dr. Bishop. Nunca é algo festivo. Mas pode se disfarçar de celebração, disse Poirot. É por isso que é escolhido. Harcourt pigarreou. Vamos colher depoimentos, senhor. Mantive a sequência dos acontecimentos desde o jantar. Bebidas na sala de estar depois das 9. As luzes se apagaram às 10h15. Todos estavam presentes, exceto alguns criados. Ótimo, respondeu Poirot. Começaremos com a programação da sua noite. Madame Valley, a senhora disse que Lady Winifred planejou tudo até a última vela. O que ela planejou para si mesma às 10 horas em ponto? A senhora Valley hesitou. Depois falou com uma precisão cuidadosa. Um joguinho, monsieur. Tradição de Winterbourne. Os convidados se reúnem sob o visco. Lady Winifred chama isso de bênção em um copo. Ela faz um brinde a cada pessoa. Uma frase, algo encantador. Depois a pessoa brinda a ela e manda um beijo para o ar. É sentimental, mas nós a deixamos fazer isso. Uma cerimônia, disse Poirot em voz baixa. E em cerimônias os gestos se tornam previsíveis. O copo é erguido no mesmo instante. A atenção se volta para a mesma direção. Um palco útil, não é? A boca de Sir Alaric se contraiu. Se você quer dizer que alguém colocou alguma coisa na bebida dela, então teria que ter sido muito rápido. Rápido, sim. Ou planejado com antecedência, com uma certeza tardia. Poirot se virou para Bishop. Quanto tempo leva, doutor, do gole ao sintoma
Para uma dose de cianeto, segundos. Então a dose fatal veio naquele momento, não na hora anterior. Obrigado. Ele observou o grupo novamente, seu olhar repousando por um instante apenas no rosto inexpressivo de Celeste Monroe. Outra pergunta. Quando as luzes se apagaram, de quem era a voz que gritou? A Sra. Vale fechou os olhos por um instante. Sim, fechei. Fiquei surpresa. Eu estava observando-a. Observá-la. Por quê? Um rubor rápido e sincero coloriu as maçãs do rosto da Sra. Vale. Ela era tudo aqui. Quando se é a companheira, observa-se o sol em busca de sinais de tempestade. Bem, a voz de Poirot era suave. E você viu uma tempestade no rosto dela? Não, ela estava sorrindo. Ela tinha acabado de provocar Julian por ele ter se esquivado do visco. Julian começou. Isso é um absurdo. Eu não estava me esquivando de nada. É uma pequena mentira, disse Poirot agradavelmente, e portanto interessante, mas não vamos falar dela agora. Ele pegou seu lenço e ajustou a posição de um castiçal por uma margem mínima. A correção trivial pareceu acalmar a sala. Há mais um assunto. O noivado de Sir Alaric e Lady Winifred. Notícia velha, sim, mas notícia velha é o jornal em que o peixe de hoje está embrulhado. Vocês brigaram esta noite. Os olhos de Sir Alaric brilharam. Trocamos algumas palavras. Ela disse que eu estava me tornando previsível. Eu lhe disse que homens previsíveis mantêm as propriedades solventes e os dependentes em segurança. Sua voz ficou rouca. Ela riu. E você, Mademoiselle Moreau, disse Poirot quase distraidamente. Você observou tudo isso, creio. Artistas observam. Você disse antes, nada surpreendente. Por quê? O sorriso de Celeste era uma linha fina e delicada. Por que, Monsieur Poirot? Onde há dinheiro, há gravidade. Todas as coisas convergem para ele. E, no entanto, murmurou Poirot, nem todos caem na mesma velocidade. Ele recuou examinando-os, encaixando-os silenciosamente em seus devidos lugares, num padrão que só ele conseguia enxergar. Conversaremos com cada um de vocês, em voz baixa, um por um. Inspetor, talvez amanhã traga clareza às suas mentes, mas comecemos agora. Madame Vale, se me acompanhar. Os demais, descansem se puderem. Mas não tentem arrumar o passado. A desordem às vezes é muito instrutiva. A senhora Daphne Vale seguiu Poirot até a pequena sala de estar do outro lado do corredor, seus passos leves, porém calculados, o rosto pálido à luz de velas. Poirot gesticulou educadamente em direção a uma cadeira perto da lareira. Ela sentou-se, as mãos enluvadas dobradas delicadamente no colo, como se temesse perturbar a quietude do ar. Poirot, sempre preciso, ajustou a posição de um banquinho por alguns centímetros antes de se sentar em frente a ela. Madame Vale, começou ele suavemente. A senhora era próxima de Lady Winifred. A senhora administrava sua correspondência, organizava sua casa, talvez até compartilhasse seus segredos. Os lábios de Daphne se curvaram levemente. Eu fiz o que as damas de companhia fazem, Monsieur Poirot. Fiz-lhe companhia. Zelei pelo seu conforto. Ela era uma mulher difícil de agradar. Não, mas talvez uma interessante, sugeriu Poirot. E as mulheres interessantes têm inimigos, assim como admiradores. Ela olhou para as luvas. Você acha que ela era odiada? Eu acho, disse Poirot suavemente, que ser amado e ser odiado, às vezes é o mesmo elogio, não é? Um lampejo de algo, talvez dor, cruzou seu rosto. Ela podia ser cruel, mas também era gentil quando lhe convinha. Eu lhe devia muito. Poirot inclinou a cabeça. Você lhe devia isso? Ou ela queria que você pensasse assim? A pergunta pairava no ar, delicada como um fio de teia de aranha. Daphne não respondeu de imediato. Ela gostava de ter o controle. Era da sua natureza. Todos em Winterbourne giravam em torno do humor dela. Hesitou, depois acrescentou quase num sussurro. Inclusive eu. Poirot assentiu, satisfeito. Bom, agora você disse que gritou quando as luzes se apagaram. Você se mexeu? Tocou na mesa ou na bandeja de copos? Não.
Eu estava perto do piano. As luzes se apagaram e eu gritei porque me assustei. Aí eu a ouvi cair. Vocês ouviram, mas não viram? Ninguém viu nada. Estava completamente escuro. De fato, murmurou Poirot. Uma escuridão conveniente, não é? É uma cortina atrás da qual o mundo inteiro pode trocar de roupa. Ela franziu ligeiramente a testa. Então você acha que foi planejado? As luzes? Acho, disse Poirot, inclinando-se ligeiramente para a frente, que o fusível pode ter sido sobrecarregado, como sugere o inspetor. Mas se foi acidente ou artifício, isso é uma questão completamente diferente. Ela olhou para ele impotente, como se tentasse decifrar sua expressão. O que posso lhe dizer, Monsieur Poirot? Ela ergueu a taça, sorriu para Julian e Então tudo aconteceu de uma vez. Foi terrível. Poirot estudou o rosto dela por alguns segundos. Você disse que ela sorriu para o sobrinho. Tem certeza? Sim, ela tinha acabado de provocá-lo. Disse que a próxima geração não desperdice a fortuna conquistada pela anterior. Julian ficou vermelho como um pimentão, e ela riu. Obrigada, Madame Vale, isso é muito preciso. Poirot se levantou, sinalizando o fim da entrevista. A senhora me perdoará por agora também precisar ser preciso com os outros. Ela se levantou, alisando a saia. Você acha que vai descobrir quem fez isso, Monsieur Poirot? Eu sempre encontro algo, disse Poirot simplesmente. Mas nem sempre admiro. Ela saiu silenciosamente, e Poirot esperou até que a porta se fechasse antes de murmurar para si mesmo. A dama da dependência. Sempre perto, nunca pertencendo. Há amargura nisso. Poucos minutos depois, Harcourt trouxe Julian Chudley. O jovem parecia abatido, com a gola da camisa desabotoada. O ar de bravata de antes completamente dissipado. Ele afundou em uma cadeira e apertou as mãos com força entre os joelhos. Então, Monsieur Chudley, disse Poirot, sua tia, ela gostava muito de você? Julian soltou uma risada rouca. Carinhosa? Ela controlava o dinheiro com tanta força que isso não era carinho. Eu era o herdeiro dela, sim, mas ela gostava de me ver me debater para conseguir o que queria. A benfeitora que testa a gratidão de seu legado, disse Poirot suavemente. E o relacionamento de vocês era cordial apesar disso? Os olhos de Julian se arregalaram. Ela ameaçou mudar o testamento na semana passada. Disse que estava cansada de me tirar do buraco. Não a levei a sério. Ela já tinha dito isso antes. Poirot ergueu as sobrancelhas. E, no entanto, desta vez talvez ela estivesse falando sério. Vocês não discutiram esta noite? Não exatamente. Ela me envergonhou na frente de todos. Você ouviu o que Daphne disse, o brinde. Ela me humilhou. Mas assassinato? Meu Deus! Você acha que eu envenenaria minha própria tia por causa de algumas libras? Poirot inclinou a cabeça. O assassinato raramente é motivado por algumas libras, meu caro. É motivado por orgulho, ressentimento, vaidade. Essas são as moedas de ouro do coração. A boca de Julian se contraiu. Então procure em outro lugar. Posso ter perdido o favor dela, mas não a matei. Alguém tinha mais motivos. O tom de Poirot era de curiosidade educada. Você quer dizer? Julian hesitou. Bishop ou aquela francesa, Celeste. Minha tia era... Bem, ela não era tão recatada quanto gostava de fingir. Bishop estava sempre por perto. E Celeste? Ela estava pintando seu próprio retrato, mas havia algo mais. Dava para ver no jeito como elas se olhavam. Talvez ciúme, talvez chantagem. Não sei. Poirot o observava atentamente. Você observa bem quando lhe convém. Julian desviou o olhar. Todo mundo observa quando há dinheiro envolvido. Quando Julian saiu, Poirot permaneceu sentado com os dedos entrelaçados. Harcourt esperou junto à lareira. Você acha que foi ele? Perguntou Harcourt. Poirot balançou a cabeça levemente. Ele está furioso demais para ser cuidadoso. E isto foi cuidadoso. Mas ele me diz algo importante. A morte de Lady Winifred não foi um ato de paixão. Foi um ato de preparação.
Alguém planejou, esperou e escolheu o momento sob o visco, quando ela estava adorada e vulnerável. Isso, meu amigo, é arte. Harcourt franziu a testa. Então quem? Poirot esboçou um leve sorriso. Paciência, inspetor. Precisamos falar com o médico e o artista, antes que o amanhecer nos surpreenda. O Dr. Bishop entrou em seguida, grave e reservado, mas sua compostura se desfez diante da persistência educada de Poirot. Ele falou sobre cianeto, sobre os sintomas, sobre a impossibilidade de salvá-la. Contudo, quando Poirot perguntou onde ele estivera no exato momento em que as luzes se apagaram, ele hesitou. Eu estava perto da mesa de bebidas, disse Bishop, preparando-me para buscar mais champanhe. Foi minha sugestão que Lady Winifred descansasse mais cedo, mas ela insistiu em jogar. Ah, disse Poirot, você trouxe champanhe e as taças. Eles já estavam lá. E quem serviu? Sim, eu fazia, admitiu Bishop com relutância. Lady Winifred preferia que eu servisse. Ela dizia que eu tinha a mão firme. O olhar de Poirot se intensificou. A mão de um médico é realmente firme. Para a vida ou para a morte? Bishop enrijeceu. Você está me acusando? Não, respondeu Poirot com suavidade. A simples observação dessa proximidade já revela que se trata de uma oportunidade única. Quando Bishop saiu, Poirot caminhou lentamente até a janela. Lá fora a neve ainda caía suave e implacável. Ele falava meio consigo mesmo. Há amor aqui, sim, e ódio, sua sombra inevitável. Mas entre eles algo ainda mais frio. Cálculo. Harcourt se remexeu desconfortavelmente. Você acha que consegue ver o formato disso? Ainda não, disse Poirot com um leve sorriso. As peças, elas ainda não formam o quadro, mas eu já vejo a moldura. O relógio bateu 2 horas. A casa dormia inquieta, assombrada por sussurros e rangidos do assoalho. Poirot olhou mais uma vez para o arco além do qual Lady Winifred havia caído. Depois para o visco que brilhava fracamente à luz da lamparina. Ah, murmurou ele, uma plantinha tão inocente, para abençoar um beijo e ocultar uma morte. Verdadeiramente a Inglaterra é um país de contradições. Ele se virou para o corredor. Venha, inspetor. É hora de acordarmos Mademoiselle Moreau. A francesa os aguardava na pequena biblioteca, com vista para o terraço, um único abajur projetando uma luz suave sobre seu rosto. Ela disse que recusara a cama, pois não conseguia dormir. Em vez disso, acendera um cigarro e contemplara a neve até que os flocos se transformassem em fantasmas. Poirot, que desaprovava cigarros por razões estéticas, apenas inclinou a cabeça e entrou com Harcourt ao seu lado. Mademoiselle Moreau, disse ele com aquela gravidade cortês que ao mesmo tempo lisonjeava e desarmava. A senhora é gentil em nos receber a uma hora tão tardia. Mas a morte infelizmente nunca leva em consideração o tempo. Celeste soltou uma baforada de fumaça. Entendo, Monsieur Poirot. Em Paris dizem que o crime segue o mesmo horário do amor, depois da meia-noite. Um epigrama. Poirot sorriu levemente. E como a maioria dos epigramas, esconde uma verdade. Você conhecia bem Lady Winifred? Eu a pintei, respondeu Celeste. Ou seja, eu conhecia o rosto que ela desejava mostrar. Mas nunca se pinta o que uma pessoa é, apenas o que ela esconde com beleza. Poirot puxou uma cadeira e sentou-se com requintada elegância. Uma observação curiosa. Sugere talvez que Lady Winifred tenha escondido muita coisa. Ela usava assim. Seu charme era uma armadura, monsieur. Ela a usava como se fossem suas pérolas. E, no entanto, disse Poirot suavemente, às vezes a armadura esconde uma ferida. Os olhos de Celeste se ergueram para os dele, cinzentos e frios. Ela tinha muitos. A vaidade é uma ferida que nunca cicatriza. Ela temia perder a admiração, temia a idade, temia a dependência. Por isso colecionava pessoas que pudessem adorá-la. Talvez como a senhora Vale. Celeste sorriu sem alegria. Sim, Daphne até adorava e a odiava por isso. Era como um cão fiel que leva muitos chutes,
mas continua a abanar o rabo. Esse tipo de amor pode azedar, Monsieur Poirot. E o médico? Perguntou Poirot suavemente. Ele também o adorava? A francesa deu de ombros levemente. Ele é um homem provinciano. Um pouco de paixão, um pouco de prestígio. Ela lhe deu os dois. Acho que ele acreditou que ela poderia se casar com ele. Acho que ela o deixou acreditar nisso. Poirot arqueou as sobrancelhas. Você fala como se tivesse assistido a esta dança com algum interesse, mademoiselle. Eu observo tudo, disse Celeste simplesmente. É o trabalho dos meus olhos. Poirot a observou por mais um instante. E quanto a você? Lady Winifred a admirava. Corria o boato de que ela poderia posar para outro retrato, um para ser enviado a uma exposição em Londres. Talvez sua vaidade buscasse sua aprovação. Os lábios de Celeste se curvaram levemente. Ou talvez ela desejasse me possuir como possuía outros. Os ricos ingleses são muito estranhos. Compram pessoas como compram casas, para se sentirem menos sozinhos por dentro. Poirot recostou-se ligeiramente. E, no entanto, ela não viveu para ver o retrato concluído. Não. A palavra veio como o fechar de uma porta. A senhora me perdoará por perguntar. Mademoiselle, quando as luzes se apagaram, onde a senhora estava? Eu estava perto da lareira, disse Celeste sem hesitar. Eu a estava desenhando mais cedo e deixei meu caderno lá. Quando as luzes se apagaram, me movi um pouco, mas não muito. Ouvi o grito, o copo caindo e, em seguida, o corpo dela. Você não se aproximou? Não. A escuridão me assustou. Eu paralisei. Poirot assentiu com a cabeça sem nunca desviar o olhar dela. A senhora está serena, mademoiselle. Muito serena. A morte raramente a assusta, creio eu. Ela lançou-lhe um olhar quase piedoso. Sou artista, monsieur. Convivemos com a morte. Ela espreita em cada sombra. Mas não sou desprovida de sentimentos. A morte de Lady Winifred, como posso dizer? Foi teatral. Demasiado planejada. Como uma cortina que se fecha exatamente na hora certa. Harcourt se remexeu impacientemente. Quer dizer o quê? Celeste voltou o olhar para ele. Significa que alguém queria que a morte dela fosse uma performance. Um espetáculo de ironia. Debaixo do visco? Que poético! Poirot a observou pensativamente. Você tem a alma de uma dramaturga, mademoiselle. Você vê símbolos onde outros veem circunstâncias. Eu vejo padrões, disse ela baixinho, como pinceladas. Cada uma pequena, mas juntas elas criam um significado. Poirot levantou-se sorrindo. Somos colegas, então. Eu também sou pintor, embora minha tela seja o coração humano. Quando ela saiu, Harcourt murmurou. Que mulher estranha. Fala como se estivesse acima de tudo. Talvez seja, respondeu Poirot. Ou talvez ela finja tão bem que se esqueceu do que é sentir a verdade. Mesmo assim, ela me diz algo valiosíssimo. Nosso crime não foi um ato impulsivo. Foi encenado, orquestrado, para causar impacto. Matar sob o visco é zombar da inocência. Harcourt franziu a testa. Antes você disse que era cuidadoso. Agora acha que foi teatral. Poirot sorriu gentilmente. Um teatro cuidadoso, meu amigo. É o mais perigoso. Ele esconde a intenção sob a arte. Eles saíram da biblioteca e entraram no corredor principal, onde o ar estava frio. A casa dormia atrás de portas fechadas. Apenas o relógio de pêndulo marcava as horas, com um tic-tac oco. Poirot parou diante da porta da sala de estar. Venha, disse ele de repente. Vamos voltar à cena mais uma vez. Tenho a impressão de que algo ali está esperando, que eu o perceba com atenção. O quarto estava agora escuro. O fogo ardia baixo, suas brasas pintando um tênue dourado nas paredes. Poirot movia-se lenta e metodicamente, seus olhos percorrendo cada linha dos móveis, cada reflexo nas superfícies polidas. Parou sob o arco contemplando o visco. Está vendo, Harcourt? Murmurou ele. O galho é maior do que se escolheria para enfeite. E este arame foi trocado recentemente. Harcourt inclinou-se para perto. O mordomo disse que foi colocado lá ontem.
Lady Winifred insistiu que fosse transferido para este arco. Ah! Exclamou Poirot suavemente. Para este arco. O centro exato das atenções. Ela era vaidosa até mesmo em suas festividades, sim. Mas talvez alguém mais insistisse nisso de forma mais discreta. Ele deu um passo para trás, examinando o chão. O vidro caiu aqui, o líquido ali. Mas a mancha se espalha mais do que se esperaria. Alguém a moveu. Depois que ela caiu, talvez? Harcourt franziu a testa. Para ajudá-la? Ou para recuperar alguma coisa? Um pequeno objeto, rapidamente guardado no bolso. O veneno não estava na garrafa. Outros beberam dela. Então devia estar no copo, preparado no instante anterior ao brinde. Os olhos de Poirot se estreitaram. Mas se todos os copos foram enchidos ao mesmo tempo, como garantir que ela bebeu aquele? Ela sempre usava seus próprios copos, disse Harcourt, de cristal diferentes dos outros. O mordomo comentou sobre isso. Poirot assentiu lentamente. Então aí reside a chave da resposta. Só alguém que conhecesse intimamente os seus hábitos, alguém que servisse e garantisse que o copo exato chegasse à sua mão, poderia ter feito isso. O Dr. Bishop, sim, mas também alguém que pudesse ter alterado a ordem dos copos sem ser notado. Ele se virou abruptamente para a mesa perto da árvore. Sobre ela havia um bordado inacabado, obra da própria Lady Winifred. Um raminho de azevinho bordado em seda vermelha. Ao lado, um pequeno medalhão de prata aberto. Dentro, um retrato em miniatura. Lady Winifred na juventude, e em frente o rosto de um homem levemente desbotado. O olhar de Poirot se demorou. Ah, o sentimentalismo. Sempre a prova mais perigosa. Quem é o homem? Perguntou Harcourt. Não o sobrinho, murmurou Poirot. Mais velho. Os traços, talvez o nosso coronel Montfort, anos atrás. Isso sugere que, embora o noivado tenha sido desfeito, o coração guardou sua pequena lembrança. Harcourt suspirou. Então talvez ele tenha encontrado de novo. Velhas feridas reabertas. Talvez, disse Poirot com os olhos pensativos. Mas acho, meu amigo, que este medalhão conta uma história menor. A história daquilo que Lady Winifred valorizava. E quando se sabe o que uma pessoa valoriza, sabe-se o que outra pode destruir. Ele recolocou o medalhão com cuidado e olhou mais uma vez para o arco. Amanhã, disse ele suavemente, interrogaremos Sir Alaric. Por agora deixem a casa em repouso. Mas o visco, Harcourt, não deixem ninguém tocá-lo. Tenho a sensação de que seus segredos ainda não foram totalmente revelados. Ao saírem da sala de estar, as brasas se moveram, lançando uma única faísca que brilhou e se apagou. Poirot parou na soleira, ouvindo o suspiro da velha casa enquanto ela mergulhava num silêncio inquietante. Que beleza, murmurou ele. E, no entanto, por baixo dela, a podridão. Raios ingleses. Eles enfeitam até as suas tragédias com flores. A manhã chegou pálida e carregada de neve. O mundo lá fora, em Winterbourne Hall, jazia coberto e silencioso, as árvores curvando-se sob o peso branco, o ar imóvel. Contudo, dentro da casa, o silêncio tinha uma qualidade diferente. Tenso, pesado, repleto de coisas não ditas. Uma lareira ardia fracamente na sala de café da manhã, embora poucos tivessem apetite por calor ou comida. Poirot, impecavelmente vestido como sempre, sentava-se à cabeceira da longa mesa com uma única xícara de café à sua frente. Harcourt estava junto à janela, examinando uma cópia das anotações da noite anterior, e os moradores entravam um a um, cabisbaixos como enlutados. Sir Alaric Montfort entrou por último. Suas botas estavam engraxadas, seus modos impecáveis, mas havia algo inquietante no ângulo de seu queixo, na maneira como evitava o olhar alheio. Os olhos de Poirot, brilhantes como contas de vidro, pousaram nele apenas brevemente, antes de se voltarem para a colher de café que ele alinhava perfeitamente com o pires. Ah, bom dia, Sir Alaric, disse Poirot com leveza.
Um dia para a raposa, talvez, se alguém conseguisse suportar o vermelho na neve. Montfort deu uma risada curta e sem humor. Imagino que não haverá caçadas hoje, Poirot. A morte parece ter se antecipado à diversão. É verdade, murmurou Poirot. Mas fica a dúvida. Será que a raposa sabe que está sendo caçada até o toque da corneta? Acho que Lady Winifred só a ouviu no final. A mão de Montfort apertou o encosto da cadeira antes que ele se sentasse. Se você está insinuando que eu tive algo a ver com esse fim, está enganado. Winifred e eu tivemos nosso passado, sim, mas ele foi enterrado há muito tempo. As coisas enterradas, disse Poirot suavemente, têm o curioso hábito de voltar à superfície, não é? Ele tomou um delicado gole de café. Diga-me, Sir Alaric, Lady Winifred ainda guardava seu retrato? A pequena miniatura pintada em sua juventude? A cabeça do coronel deu um leve solavanco. Então você viu. Sim, ela guardou. Vaidade, suponho. Ou nostalgia. Não significava nada. Para ela, talvez não signifique nada, respondeu Poirot. Ou para você. Uma pausa longa demais para ser casual. O olhar de Montfort endureceu. Já fomos noivos. Ela rompeu o noivado quando o pai dela insistiu que ela se casasse com um homem rico. Eu me casei com outra pessoa. Minha esposa já faleceu, como você deve saber. Lady Winifred e eu nos encontrávamos ocasionalmente. Termos cordiais, nada mais. Poirot assentiu lentamente. E, no entanto, ela o convidou para passar o Natal aqui. Ela sempre fazia isso. Era um hábito. Hábito, repetiu Poirot. É um mestre estranho. Prende mesmo quando o amor e o ódio esfriam. Vocês brigaram ontem à noite? O olhar de Montfort desviou-se para a janela. Ela me provocou como sempre fazia. Falou de tolices passadas, de como eu me tornara previsível. Não era nada. Nada? O tom de Poirot era ameno, mas preciso. Ela guardava seu retrato num relicário ao lado do trabalho. Morreu sob um visco que mandou pendurar ontem mesmo. Naquele mesmo arco onde aceitou seu pedido de casamento, talvez. E mesmo assim você diz que não foi nada? A boca de Montfort se contraiu. Você tem imaginação, Monsieur Poirot. Poirot esboçou um leve sorriso. É a minha especialidade. Mas não vamos exagerar, certo? Busco apenas compreender. Diga-me, onde você estava quando as luzes se apagaram? No canto perto da lareira, respondeu Montfort com firmeza. Eu tinha acabado de tirar um charuto da minha caixa. Pode perguntar a qualquer um. Estava acendendo quando a luz acabou. O fósforo faiscou e apagou. Fiquei ali. Você se mexeu quando ela caiu. Não, eu ouvi o grito. Pensei que alguém tivesse desmaiado. Quando as luzes voltaram, ela já estava morta. Poirot o observou em silêncio por um instante. E você não viu nada de incomum? Ninguém perto das bebidas, nenhum movimento? Só o Bishop, disse Montfort secamente. Ele estava se preocupando com a bandeja, como sempre. E Julian, espreitando perto da porta, tentando evitar a atenção da tia. Só isso. Poirot acenou levemente com a cabeça. Merci. Por agora basta. Montfort levantou-se abruptamente, murmurou algo sobre o ar e saiu. Poirot esperou até a porta se fechar, antes de falar com Harcourt. Ele mente, mas não sobre o assassinato. Tem certeza? Exatamente. A emoção dele é sincera demais. Ele sente ressentimento por ela, sim, mas seu orgulho não o levaria a usar veneno. Se ele mata, mata com balas. Poirot se levantou, caminhando alguns passos, com as mãos cruzadas atrás das costas. Não, este foi um crime de precisão. Frio, premeditado e talvez disfarçado de devoção. Harcourt franziu a testa. Então você quer dizer o médico? Ou a acompanhante? Disse Poirot em voz baixa. Ou ambas. Veja bem, Bishop serviu o champanhe. A senhora Vale permaneceu perto de Lady Winifred. Se ela tivesse colocado algo no copo antes que chegasse à mão de sua senhora, ninguém teria notado. Mas então, por quê? Ressentimento, herança, liberdade? Sugeriu Harcourt. Liberdade, repetiu Poirot em voz baixa. Sim, essa tem um gosto verdadeiro. Ele fez uma pausa.
virando-se para a janela onde a luz da manhã incidia sobre os vidros foscos. Mas precisamos testá-la, não presumir. Falarei com os criados agora. Chamaram o mordomo Sr. Coates, um homem de compostura impecável com uma expressão de pura polidez. Sob a gentil insistência de Poirot, ele revelou que o copo especial que Lady Winifred sempre usava era mantido separado, polido e trazido à mesa apenas a seu pedido. Na noite anterior fora lavado e colocado na bandeja de bebidas antes do jantar, mas quando Poirot insistiu, Coates hesitou. Fale sem rodeios, Monsieur Coates, insistiu Poirot. São os mínimos detalhes que muitas vezes salvam os inocentes. A voz do mordomo baixou. Notei algo estranho, senhor. O copo especial estava do lado direito da bandeja quando a arrumei. Quando voltei com as velas, ele havia sido movido para a esquerda. Não dei importância na hora. Os olhos de Poirot brilharam. Movido? E quem estava perto da bandeja? O Dr. Bishop e a Sra. Vale, senhor. Estavam arrumando o vinho. A senhorita Moreau tinha ido até a lareira e Sir Alaric estava conversando com a senhora. Obrigado, Sr. Coates. Isso basta. Quando o homem saiu, Poirot virou-se bruscamente para Harcourt. Veja só, a coreografia da cena muda. O copo foi movido, deliberadamente. A questão é por qual mão e com que propósito. Foi para garantir que Lady Winifred tomasse o copo envenenado, ou para impedi-la. Harcourt piscou. Impedir? Você acha que era para outra pessoa beber? Poirot sorriu, aquele pequeno sorriso felino que nunca chegava aos seus olhos. Ah, meu amigo, agora chegamos a algo interessante. Suponha que o envenenador planejasse atacar uma pessoa. Mas o destino, na forma de um copo fora do lugar, escolheu outra. Isso explicaria muita coisa. A pressa, a confusão, o silêncio posterior. Quer dizer que ela não era a vítima pretendida? Talvez não. Ou talvez o copo errado tenha chegado aos lábios certos. Ainda não podemos afirmar. Mas começo a suspeitar que a tragédia em Winterbourne não foi apenas um assassinato. Foi um engano. Ele ficou imóvel, contemplando a manhã clara como a neve além da janela. Acho que chegou a hora de reconstruir o brinde. Traremos todos eles de volta à sala de estar esta noite. Vamos ver como a memória nos serve quando o medo a acompanha. Harcourt assentiu com um semblante sombrio. Você quer dizer atrair o assassino? O sorriso de Poirot alargou-se ligeiramente. Mais oui. Vamos pendurar o visco mais uma vez e ver quem se atreve a ficar debaixo dele. O vento aumentou no final da tarde, suspirando contra as janelas como um espírito inquieto. A neve havia parado. Mas os jardins esbranquiçados de Winterbourne Hall refletiam a tênue luz do inverno, de modo que os cômodos internos pareciam mais escuros em comparação. Poirot passou grande parte do dia em silêncio, movendo-se de um cômodo para o outro, com a precisão de um homem que monta um quebra-cabeça mentalmente. Os outros mantiveram distância. A conversa na casa era sussurrada. Cada palavra carregava o peso de ser ouvida por acaso. Ao cair da noite, Poirot instruiu Archer a convocar todos novamente para a sala de estar. Havia uma relutância contida nos convidados enquanto se reuniam. Ninguém desejava ficar novamente onde Lady Winifred havia caído. Contudo, a curiosidade, a culpa e uma necessidade mórbida de testemunhar o processo do belga os atraíam como mariposas para uma chama. O arco de visco fora deixado intocado, conforme a ordem de Poirot. Suas bagas pálidas brilhavam fracamente à luz da lamparina, e o tênue aroma de pinho ainda persistia, como que zombando da tragédia que se desenrolara sob ele. Poirot estava no fundo da sala, sua figura pequena e elegante e perfeitamente emoldurada pelo brilho da lareira. Meus amigos, começou ele, com a voz calma, sem pressa, mas prendendo a atenção de todos. Vocês foram pacientes com Hercule Poirot. A paciência, creio eu, é uma virtude rara entre os ingleses, que preferem a ação à reflexão. Mas vejam bem, ele tocou levemente a têmpora. São os pequenos neurônios que nos impulsionam para a frente, não os pés.
Sir Alaric soltou um grunhido baixo de impaciência, enquanto Julian se remexia inquieto, seus dedos brincando mais uma vez com um botão de punho. A Sra. Vale estava sentada rigidamente, com as mãos cruzadas com muita força no colo, e o Dr. Bishop estava de pé perto do aparador, pálido e imóvel. Celeste Morrow, em contraste, parecia completamente serena, seu perfil voltado para o visco, como se o estivesse estudando em busca de equilíbrio artístico. Os olhos de Poirot percorreram cada um deles antes que ele falasse novamente. Desejo esta noite apenas observar, recriar a cena como aconteceu. Ninguém será acusado. Ninguém será julgado. Simplesmente nos lembraremos. Ele fez um gesto para o mordomo. Sr. Coates, por favor, coloque a bandeja de copos onde estava antes. O mordomo obedeceu, seus movimentos firmes, mas o rosto tenso. A bandeja de prata brilhava à luz do candeeiro, com 6 taças sobre ela dispostas, uma delas de cristal, distinta e elegante. Poirot aproximou-se, inspecionando a composição. Voilá! A taça especial, a própria taça de Lady Winifred. Estava, como você me disse, à direita a princípio, e depois foi encontrada à esquerda. Coates inclinou a cabeça. Sim, senhor. Poirot se virou para os outros. Agora, que cada um de vocês se lembre de onde estava quando as luzes se apagaram. Quanto mais precisos forem, mais justiça faremos à memória de Madame Chudleigh. Ele fez um gesto apontando para o centro da sala. Senhora Vale, por favor, fique onde estava. Daphne Vale levantou-se lentamente, caminhando até o local próximo ao piano. Aqui, senhor. Eu estive aqui. Bom, e você, Dr. Bishop? Estava na bandeja, respondeu o médico em voz baixa. Estava reabastecendo o champanhe. Senhor Alaric. Junto à lareira, foi a resposta concisa. Julian Chudleigh. Perto da porta, disse Julian com relutância. E Mademoiselle Morrow. Eu estava perto da lareira, disse ela quase preguiçosamente. Caderno de esboços na mão. Poirot assentiu com a cabeça, movendo-se entre eles como se estivesse organizando peças em um tabuleiro de xadrez. Então, estão vendo? Já temos o formato da sala. Lady Winifred estava aqui, sob o visco, com a taça erguida, os olhos fixos no sobrinho. O brinde foi feito. E então, a escuridão. As lâmpadas tremeluziram fracamente como se obedecessem ao sinal. Um arrepio percorreu o corpo da Sra. Vale, mas Poirot prosseguiu com a voz firme. As luzes se apagaram por apenas alguns segundos. Contudo, nesses segundos, uma mão se moveu. Um dos copos, teve sua posição alterada. Por quê? Para garantir que Lady Winifred, e não outra pessoa, o aceitasse. E talvez, para garantir que ela o aceitasse. Não. Um silêncio tenso se instalou. O olhar de Poirot percorreu o corpo deles. Vejam, meus amigos, o veneno, cianeto, age rapidamente, não é? Deve ter estado na própria bebida, não na garrafa. Mas o champanhe foi servido pelo Dr. Bishop. Antecou brinde. Portanto, a menos que ele carregasse o veneno consigo, o que eu não acredito, alguém deve tê-lo adicionado posteriormente, sem ser visto. O rosto do Dr. Bishop empalideceu. Você está insinuando... Não estou insinuando nada, interrompeu Poirot bruscamente. Estou apenas reconstruindo. Você serviu sim, mas não lhe entregou o copo. A voz da Sra. Vale tremia. Sim, eu entreguei a ela. Ah, disse Poirot suavemente, virando-se para ela. Sim, você fazia isso. Porque você sempre lhe entregava o copo, não é? Era parte do seu dever, do seu serviço, da sua intimidade. Ela engoliu em seco. Sim, Monsieur Poirot, sempre. E, no entanto, murmurou ele, você não morreu de cianeto. As palavras pairavam no ar como geada. A Sra. Vale respirou fundo com a voz trêmula. Você acha que eu queria matá-la? Acho, disse Poirot em voz baixa, que talvez outra pessoa pretendesse matar você. Uma onda de choque percorreu a sala. Até mesmo Harcourt olhou para Poirot surpreso. O tom de Poirot tornou-se mais firme, deliberado. Considere.
Se o copo foi movido, como diz o nosso bom Sr. Coates, então o copo especial de Lady Winifred pode não estar em sua posição habitual. Sra. Vale, você, criatura obediente que é, teria instintivamente procurado o copo mais à esquerda, como fazia todos os anos. Mas o copo havia sido movido. Agora ele estava no... Certo, você escolheu a opção errada. Os lábios da Sra. Vale se entreabriram, um suspiro silencioso escapando de seus lábios. Poirot prosseguiu, implacável e preciso. O envenenador contava com seus hábitos tanto quanto com os dela. Mas o destino, esse dramaturgo travesso, virou o palco. Lady Winifred estendeu a mão e pegou o copo ela mesma, talvez impaciente, talvez provocando você. E assim bebeu a morte destinada a outra pessoa. Julian falou com a voz rouca. Você quer dizer... Alguém queria Daphne morta? Poirot inclinou a cabeça. É possível. Ela estava no caminho de algo. Ou de alguém. Um testamento, talvez. Um segredo? Uma indiscrição amorosa? Tais motivos não estão escritos em tinta, mas no coração humano. Ele deixou as palavras reverberarem em sua mente, depois se virou para o visco. A questão agora é quem se beneficiou com o erro. O olhar do Dr. Bishop desviou-se para a Sra. Vale, repleto de uma mistura de pena e medo. Sir Alaric remexeu-se desconfortavelmente, estreitando os olhos. A expressão de Celeste Moreau não mudou em nada, mas um leve brilho, quase de satisfação, cintilou em seus olhos. Poirot percebeu. Mademoiselle, disse ele suavemente, a senhora está muito calma. Celeste encontrou seu olhar. Por que não? A morte muda pouco. Os vivos se revelam muito melhor. Ah, murmurou Poirot. E, no entanto, você também revelou algo, seu distanciamento. Mas talvez, mademoiselle, até mesmo o distanciamento possa matar, quando esconde inveja ou desprezo sob suas águas tranquilas. O relógio bateu a hora. 8 horas, pontuais e com eco. Poirot virou-se para a lareira em voz baixa. Estamos mais perto agora, meus amigos. Mais perto do que antes. O espelho nos diz a verdade. Foi movido, mas por quem? Isso logo saberemos. Ele os encarou mais uma vez, o olhar afiado como uma lâmina. Amanhã peço que todos permaneçam aqui. Ninguém sairá de Winterbourne Hall até que esta pequena questão sob o visco seja resolvida. A neve, como vocês sabem, gentilmente garantiu que a justiça também permaneça dentro de casa. E com isso, Poirot fez uma leve reverência, virou-se para a porta e os deixou olhando para ele, cada um se perguntando não se eram culpados, mas se, por alguma cruel ironia do destino, poderiam ter sido. Em vez disso, ele deveria ter morrido. A noite mergulhou num silêncio inquietante, como se nem mesmo o vento lá fora ousasse soprar com muita força em torno de Winterbourne Hall. Os convidados dispersaram-se a contragosto após a perturbadora declaração de Poirot. As portas fecharam-se suavemente. Os passos silenciaram pelos corredores, mas a tensão não diminuiu. Permanecia no ar, aguda e invisível como o próprio cheiro do veneno. Poirot não se retirou. Na biblioteca, uma única lâmpada queimava ao seu lado, projetando um círculo nítido de luz sobre a mesa polida, onde ele havia disposto vários pequenos objetos. O medalhão de prata, o bilhete do criado, com a descrição dos arranjos de vidro, um ramo de visco que ele havia pegado do arco e seu próprio caderno, repleto da caligrafia elegante e precisa de Hercule Poirot. Harcourt estava sentado em frente a ele, o cansaço evidente na leve curvatura dos ombros, embora a curiosidade mantivesse seus olhos brilhantes. Então você realmente acredita que o veneno era para a Sra. Vale? Disse Harcourt em voz baixa. A mão de Poirot pairou sobre o caderno. Eu não acredito, meu amigo. Eu observo. Há uma diferença. A crença pode enganar. A observação apenas espera que a prova se apresente. Mesmo assim, insistiu Harcourt, se isso for verdade, o assassino deve ter sido alguém que queria Daphne Vale morta e conhecia seus hábitos tão bem
quanto os de Lady Winifred. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Alguém que se movia com intimidade nesta casa, que entendia o ritmo de seus pequenos rituais domésticos. Não uma estranha, nem mesmo uma mera conhecida, alguém próxima o suficiente para antecipar aonde sua mão chegaria. Harcourt franziu a testa. Isso nos dá 3 pessoas. Bishop, que era praticamente da família. Julian, que conhecia a rotina da casa desde a infância. E talvez a própria acompanhante, se ela pretendia tirar a própria vida acidentalmente ou de propósito. Ou a francesa, embora eu não veja por que ela se daria ao trabalho. Não, disse Poirot suavemente, levantando um dedo. Não devemos permitir que a conveniência guie a dedução. Motivo em primeiro lugar, oportunidade em segundo, psicologia em terceiro. Veja bem, Lady Winifred morre e imediatamente vemos o que muda. Quem ganha? O sobrinho, naturalmente, por herança. Mas quem perde? É aí que a emoção se esconde. Ele se levantou caminhando com passos curtos e precisos. A senhora Vale perde sua posição, sua casa, seu futuro. O Dr. Bishop perde talvez a esperança de se casar, seu acesso à riqueza. Sir Alaric se livra de uma antiga mágoa. Mademoiselle Moreau. Bem, ela não perde absolutamente nada, o que, a meu ver, a torna a mais perigosa de todas. A indiferença, meu amigo, é o motivo mais puro para a observação sem consciência. Harcourt suspirou. Você acha que a francesa está envolvida? Poirot esboçou um leve sorriso. Acho que ela viu mais do que disse. E talvez tenha compreendido algo sobre arte que se aplica igualmente ao crime. Composição, proporção, simetria. Todo pintor deixa um rastro de si em sua obra. O mesmo acontece com um assassino. Ele parou de andar de um lado para o outro e olhou para a janela. Lá fora, a primeira luz tênue da aurora começava a tingir a neve com um brilho perolado. O olhar de Poirot suavizou-se. Deixaremos a casa dormir mais um pouco. Depois, antes do café da manhã, falaremos com a criada, aquela que preparou os copos antes que o mordomo os arrumasse. As humildes testemunhas, muitas vezes, veem mais do que seus patrões. Quando a criada, uma jovem tímida chamada Elsie, foi trazida, ela torceu as mãos nervosamente e olhou para Poirot como se fosse um padre. Com paciência e delicadeza, ele extraiu sua história, arrancando detalhe por detalhe de sua memória incerta. Ela havia polido os copos antes do jantar, sim. Havia colocado o copo especial de Lady Winifred à direita, como de costume. Não, ela não os havia tocado novamente. Mas ela se lembrava de que, depois que saiu, alguém entrou na copa. A dama francesa, pensou ela, procurando papel para desenho que havia deixado no aparador. Celeste Moreau. Os olhos de Poirot brilharam. Merci, ma petite, disse ele gentilmente. Você foi muito prestativa. Muitas vezes é a menor lembrança que põe uma grande máquina em movimento. Depois que a garota saiu, Harcourt falou asperamente. Você acha que Moreau adulterou o vidro? Talvez ela não tenha mexido, disse Poirot, acomodando-se novamente em sua cadeira. Talvez ela apenas o tenha movido. Um gesto de curiosidade, de capricho, de instinto estético. O copo, você se lembra, havia sido movido da direita para a esquerda. Por quê? Talvez a tenha desagradado. Estava desequilibrado. Ela é uma artista. Vê simetria onde outros veem desordem. Ela pode até não se lembrar de tê-lo feito. No entanto, esse único movimento mudou o destino de 2 mulheres. Harcourt olhou fixamente. Quer dizer que ela causou isso por acidente? Acidente, repetiu Poirot em voz baixa. É apenas o nome que damos a um plano que não entendemos. Antes que Harcourt pudesse responder, bateram à porta. Julian Chudley entrou, com um semblante pálido e abatido. Hesitou na soleira. Monsieur Poirot, perdoe-me, mas não consigo descansar. Há algo que preciso lhe contar. Poirot fez um gesto para que ele se sentasse. A consciência, ela fica barulhenta nas horas escuras, não é? Julian ignorou a brincadeira. Ontem à noite, depois da sua reconstituição, fui ao escritório da minha tia.
Eu sabia que Harcourt o tinha lacrado, mas precisava procurar algo. Uma carta que ela havia escrito para o advogado dela não estava lá. Hã? O olhar de Poirot se tornou mais penetrante. Você esperava encontrar isso? Sim. Ela mencionou isso no jantar na noite anterior à sua morte. Disse que já estava farta de fracos e bajuladores, palavras dela, e que mudaria seu testamento no ano novo. Poirot inclinou a cabeça. Então ela pretendia deserdá-lo, talvez. E agora a carta sumiu. A boca de Julian se contraiu. Eu sei como isso soa, mas juro que não toquei nisso. Alguém deve ter pegado. Alguém tinha conhecimento desta carta? Bispo, disse Julian em voz baixa. Ele estava com ela naquela tarde. Ela disse que ele testemunhou sua assinatura, embora ele tenha afirmado depois que era apenas para um atestado médico. Ah, murmurou Poirot. E onde você estava quando ela lhe contou isso? No jardim. Ouvi-os conversando pela janela. Ela riu dele. Disse que era melhor ele se virar antes que ela encontrasse um homem mais jovem para servi-la. Na época não dei muita importância. Poirot o encarou fixamente. Monsieur Chudley, o senhor é mais observador do que aparenta. Perdoe-me se ainda não decidi se isso é um mérito ou um perigo para o senhor. Julian se levantou abruptamente. Você acha que eu a mataria por dinheiro? Poirot esboçou um leve sorriso. Não, meu amigo. Acho que dinheiro nunca é sobre dinheiro. É sobre orgulho, sobre dependência, sobre a humilhação de estar em dívida. Fere o ego, não a carteira. Julian cerrou os dentes. Então descubra quem a matou e pare de falar em enigmas. Virou-se e saiu a passos largos, deixando para trás um leve aroma de tabaco e agitação. Poirot ficou imóvel por um instante. Depois olhou para Harcourt. Vê? A carta desaparecida, o copo deslocado, os afetos fora de lugar, tudo são linhas que convergem para o mesmo ponto. O que permanece incerto é a assinatura do artista. Você quer dizer o do assassino? Disse Harcourt. Poirot assentiu com a cabeça. Sim, toda pintura tem uma, mesmo quando escondida sob o verniz. Ele fechou o caderno com um estalo. Esta noite vamos remover esse verniz. Vamos chamá-los novamente, todos eles, à biblioteca. O tempo de suas pequenas mentiras acabou. Amanhã de manhã, a neve pode derreter. Mas esta noite, eu acho, algo mais vai descongelar. A verdade. O fogo crepitava suavemente enquanto ele falava, e lá fora, o primeiro corvo da aurora surgiu através da névoa pálida. Os olhos do detetive brilhavam na luz crescente, calmos e seguros. O caso sob o visco, murmurou ele, nasceu do veneno. Mas seu coração... Ah, meu amigo, seu coração era ciúme disfarçado de devoção. A noite caiu mais uma vez sobre Winterbourne Hall, e a neve que cobrira os jardins durante a madrugada agora brilhava sob o tênue brilho prateado da lua crescente. A casa, embora aquecida pela luz da lareira, parecia mais fria do que nunca. O calor das lareiras não era páreo para o frio que se instalara em seus habitantes. Medo e suspeita teciam seus fios silenciosos por todos os corredores. Os criados cochichavam nos cantos. Os convidados evitavam o olhar uns dos outros, e cada passo no piso polido parecia ecoar mais alto do que antes. Poirot permaneceu invisível durante grande parte da tarde. Tomou chá sozinho, deu uma volta pelo jardim apesar do vento cortante e depois voltou para a biblioteca, onde Harcourt o encontrou mais tarde, contemplando pensativamente as chamas. Quando o inspetor começou a falar, Poirot ergueu a mão pedindo silêncio. Meu amigo, disse ele suavemente, esta noite tudo acaba. As mentiras, a farsa, as pequenas evasivas... Tudo será revelado. Pensei muito desde o amanhecer. O caso sob o visco não é mais um enigma de veneno, mas de desinformação. A verdade, como o próprio visco, paira acima do óbvio. Invisível para aqueles que não olham para cima. Harcourt esboçou um sorriso cansado. Você faz parecer teatro. De fato, respondeu Poirot. E neste teatro todos já desempenharam um papel.
até mesmo a própria mulher morta. Ele se levantou, ajustando os punhos da camisa com o cuidado habitual. Reúnam-nos na biblioteca. Digam-lhes que Hercule Poirot falará às 9 horas. O anúncio, quando feito, espalhou-se pela casa como uma lufada de ar gélido. Chegaram hesitantes, um a um, os rostos tensos, pálidos e cautelosos. Julian Chudley foi o primeiro a chegar com os olhos sombrios pela falta de sono. A Sra. Vale veio em seguida, segurando um lenço, embora suas lágrimas já tivessem secado há muito tempo. O Dr. Bishop veio depois, sua compostura frágil como porcelana. O passo de Sir Alaric era pesado, o peso de seu ressentimento ainda o arrastando. Por último chegou Celeste Moreau, serena como sempre, sua expressão indecifrável. A lareira da biblioteca crepitava quando Poirot tomou seu lugar diante deles, com as mãos delicadamente cruzadas atrás das costas. Harcourt permanecia perto da porta, vigilante, mas em silêncio. O silêncio que se abateu sobre a sala era profundo. Meus amigos, começou Poirot, com a voz clara, quase gentil, vocês estão cansados de esperar pela verdade. Eu também. Mas vejam, a verdade é como a dama. Exige paciência e atenção. Ela não se revela àqueles que a encaram diretamente, mas àqueles que veem seu reflexo. Ele caminhava lentamente ao longo do tapete da lareira, seus olhos nunca se demorando em um único rosto. Uma dama morre sob o visco, veneno, rápido, deliberado e, no entanto, com uma estranha ironia, não destinado a ela. Vimos como o copo foi movido, como o destino, com um pequeno gesto, transformou o caçador em caça. Mas quem, eu pergunto, preparou essa armadilha? Quem esperou que a Sra. Vale bebesse o que Lady Winifred bebeu em seu lugar? A Sra. Vale deu um suspiro baixo. Você ainda acredita que alguém queria meu morto? Sim, madame, disse Poirot gentilmente, porque a senhora e não Lady Winifred era a ameaça. Ele se virou para ela. Vamos relembrar o que você nos contou. Você era a companheira devotada, indispensável, mas vivia à sombra dela. Ela confiava em você, mas não o suficiente para libertá-la. Lady Winifred gostava de seus dependentes humildes, não é? Mas havia alguém entre nós que detestava essa dependência ainda mais. Seu olhar se voltou para o Dr. Bishop. Os ombros do médico enrijeceram. Doutor, continuou Poirot, o senhor amava Lady Winifred, mas também sentia pena dela. Achava-a vaidosa, caprichosa, cruel. Talvez sonhasse em casar-se com ela, mas ela lhe lançava essa promessa como uma bugiganga impossível de alcançar. Que, no entanto, o senhor estava preso à sua casa, ao seu dinheiro, aos seus caprichos, até a chegada da Sra. Vale. Mais jovem, mais gentil, admiradora, ela o ouvia. Ela lhe dava o que Lady Winifred lhe negava, importância. O rosto do bispo empalideceu. Isto é um absurdo. Não é lógico, disse Poirot firmemente. Você se afeiçoou à Sra. Vale. Talvez até demais. Lady Winifred percebeu. Ela provocava vocês dois, manipulando um contra o outro, como era seu costume. E então você planejou, silenciosamente, discretamente, tirar-lhe o poder. Afinal, o veneno estava ao alcance de um homem da medicina. A Sra. Vale balançou a cabeça violentamente. Não, ele não podia. Ele não faria isso. Poirot levantou a mão. Ah, mas espere. Ele não é aí que vocês dois têm sorte. E culpa em espírito, se não em ação. O médico preparou o champanhe, sim, mas não acrescentou nada. Ele só pretendia servir. Foi outra pessoa que moveu a taça, que garantiu que sua patroa bebesse do que era destinado a você. Seus olhos então se voltaram para Celeste Moreau. Mademoiselle, disse Poirot suavemente, você nos disse que vê padrões, que a morte é uma obra de arte. Como você entende bem de simetria? Foi você quem entrou na despensa sob o pretexto de pegar um papel. Você viu o copo especial. A posição dele lhe incomodou. Você o moveu um simples ajuste, sem pensar. Mas você também viu o pequeno pacote de pó que o médico havia separado. Talvez curiosidade, talvez malícia,
Você o tocou. Você sabia o que era. Cianeto não é desconhecido para um artista. Tem seus usos sombrios. Você não envenenou o copo. Não, você apenas tornou possível o que se seguiu. Seus olhos cinzentos brilharam, mas ela não se moveu. O senhor fala em enigmas, monsieur. Acha que sou tão tola a ponto de matar por acidente? Poirot esboçou um leve sorriso. Não foi tolice, foi arrogância. Você se achava imune às consequências, mas o resultado foi uma obra de arte da mais cruel espécie, uma composição da morte. O veneno era para a senhora Vale, colocado em seu copo pelo médico, quando ele pensou que ninguém estava olhando. No entanto, seu pequeno rearranjo estético desfez sua precisão. Lady Winifred pegou o copo errado e assim a mulher errada morreu. A voz do bispo irrompeu rouca e estrangulada. Deus me perdoe, é verdade. Eu só queria assustá-la. Ela ameaçou Daphne. Disse que a demitiria até o ano novo. Eu queria deixá-la doente, humilhá-la, não... Isso. Houve um longo silêncio. O rosto de Poirot não demonstrava triunfo, apenas uma resignação cansada. Você brincou com a morte como uma criança brinca com o fogo, meu doutor. E, mademoiselle, sua vaidade transformou a travessura em assassinato. Celeste se levantou, sua compostura finalmente se desfazendo. Eu não fiz nada. Nada. Como eu poderia saber? Você não poderia, disse Poirot simplesmente. Mas a ignorância não anula a responsabilidade. Você moveu o copo. Você fez a troca fatal. Sem você não há tragédia sob o visco. As mãos da francesa tremeram e depois caíram ao lado do corpo. Então foi o meu acidente que me condenou. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Não, senhorita. Não foi um acidente, mas sim a indiferença. Harcourt deu um passo à frente com um semblante sombrio. Vocês dois vão responder por isso. Poirot suspirou baixinho. A lei seguirá seu curso. Mas lembre-se, a justiça nem sempre é cega. Às vezes ela simplesmente desvia o olhar daquilo que os homens não suportam ver. Celeste afundou em uma cadeira, o rosto pálido e rígido, enquanto Bishop cobria os olhos. A senhora Vale chorou baixinho, sua dor agora livre do medo. Poirot voltou-se para a lareira falando baixo. Lady Winifred buscava admiração e controle. Encontrou em vez disso seu reflexo, naqueles que a amavam, naqueles que a invejavam, naqueles que não conseguiam viver sem sua sombra. É sempre assim, entende? O assassinato começa muito antes do ato. Começa quando um coração se considera superior a outro. As chamas crepitavam suavemente, e ninguém falava. O olhar de Poirot demorou-se por mais um instante no visco que ainda pendia, testemunha silenciosa da insensatez humana. Então ele disse quase para si mesmo, a época da boa vontade, e aqui encontramos apenas orgulho, inveja e desespero. Ah, mas o Natal inglês perfeito. Lá fora o vento voltou a soprar varrendo os gramados cobertos de neve. E dentro da casa, sob aquele arco fatídico, as bagas do visco brilhavam brancas como pérolas venenosas. Por um longo momento após a confissão, não se ouviu nada além do tic-tac lento do relógio sobre a lareira e do leve chiado do fogo diminuindo. Os rostos reunidos na biblioteca pareciam esculpidos em cera, imóveis desprovidos de qualquer cor. Poirot permanecia imóvel, com as mãos cruzadas atrás das costas, a cabeça levemente inclinada como se estivesse em oração. Apenas seus olhos estavam vivos, penetrantes e brilhantes à luz da lareira, observando as emoções mutáveis na sala, como se fossem peças de um padrão ainda sendo montado. Finalmente ele falou, muito baixinho. Está terminado. O Dr. Bishop afundara-se numa cadeira, a cabeça baixa, o tremor nas mãos visível mesmo sob a luz suave. Celeste Monroe permanecia rígida, o rosto inexpressivo, a fumaça do seu último cigarro subindo num fio fino e fantasmagórico. A senhora Vale, que soluçava baixinho, olhou para Poirot como se implorasse misericórdia a uma instância superior. Julian permanecia à parte,
o maxilar cerrado enquanto Sir Alaric fitava o fogo, a boca formando uma linha dura e reta de desgosto. Poirot aproximou-se do médico. O senhor, meu doutor, disse a verdade, ou pelo menos o suficiente dela. Misturou o pó no copo, pensando apenas em assustá-la. Mas o veneno, veja bem, não reconhece intenções. Obedece apenas às leis da química. Pretendia humilhar sua senhora, representar a providência em miniatura, e em vez disso destruiu-a. Por isso terá de responder. A voz do bispo era quase um sussurro. Se eu pudesse desfazer isso... Não pode, interrompeu Poirot gentilmente. Nenhum homem pode desfazer o que fez da morte. Você se considerava civilizado, um homem da ciência. Contudo, sua vaidade era maior que a dela. Você queria ensiná-la humildade, mas na verdade buscava vingança por uma ferida em seu orgulho. Você a desejava e ela ria de você. Você não é o primeiro homem, meu amigo, a confundir vingança com justiça. Bishop ergueu o rosto pálido e abatido. E Celeste? Poirot voltou-se para a francesa, que não desviara o olhar do fogo desde o momento em que foi exposta. Mademoiselle Moreau, disse ele suavemente, você não tinha a intenção de matar, e ainda assim foi sua mão que o tornou possível. Você pensou apenas em equilíbrio, em beleza. Você moveu o copo porque ele desagradou seus olhos. Uma pequena imperfeição na composição. Você, que pintava rostos, esqueceu que a vida é o retrato mais verdadeiro. Você criou a simetria da tragédia. Seus lábios se entreabriram num sorriso amargo. Então sou culpada de arte, Monsieur Poirot. De indiferença, corrigiu ele calmamente. Você observou a vida como uma pintura, não como dor. Observou Lady Winifred como se fosse um objeto de estudo, notando como a vaidade e a crueldade distorcem a boca, como a idade suaviza o olhar. Você a viu, mas não a sentiu. Talvez esse seja o pecado maior. Celeste deu uma risada curta e baixa. Então você me condena pelo que eu sou. Vocês ingleses sempre sentimentais. Os olhos de Poirot brilharam. Eu, mademoiselle, não sou inglês. Sou belga, e o sentimento é o gêmeo da compreensão. Sem ele, as pequenas células cinzentas podem resolver o problema, mas jamais compreenderão o coração. O fogo crepitou novamente, espalhando uma rajada de faíscas. Poirot olhou mais uma vez para os outros, falando agora a todos. Vejam, meus amigos, este caso não é simplesmente um assassinato. É a anatomia do egoísmo. Lady Winifred, ela mantinha os outros sob seu poder e se considerava intocável. O Dr. Bishop, ele buscava impor sua vontade e se achava Deus. Mademoiselle Moreau, ela encarava a vida como uma tela, sem piedade. E a senhora Vale... Ah, você também carrega sua parcela de culpa. Você viveu da benevolência alheia, suportou sua crueldade em busca de conforto e fechou os olhos para o veneno que crescia ao seu redor. Cada um de vocês alimentou a serpente que atacava sob o visco. A senhora Vale chorou em silêncio, com o rosto escondido entre as mãos. Eu não sabia, sussurrou. Eu juro, eu não sabia. O tom de Poirot suavizou. Talvez não. Mas às vezes a ignorância nada mais é do que a covardia da alma. Harcourt pigarreou suavemente. Levaremos o médico e a senhora pela manhã, Poirot. As estradas estarão transitáveis até lá. Poirot assentiu gravemente. Sim, a lei fará o que deve fazer. Mas, meu amigo, lembre-se, existem duas prisões neste mundo. Uma construída em pedra e outra na consciência. É a segunda que mantém seus prisioneiros por mais tempo. Ele se virou para a janela, onde a noite pressionava o vidro, escura como uma névoa. O senhor ouve, inspetor? O vento? Parece o mar esta noite, inquieto, interminável. Talvez seja o sussurro daqueles que pagaram com a própria vaidade. Ninguém disse nada. Por fim, Poirot pegou seu chapéu e luvas e, com um pequeno suspiro, quase cansado, dirigiu-se à sala mais uma vez. Vou me retirar agora. Já tive morte suficiente por este Natal. A senhora Vale levantou-se de repente. Monsieur Poirot, sua voz tremeu. Se ela tivesse vivido,
Se tivesse sido eu no lugar dela, o senhor ainda chamaria isso de justiça? Poirot parou à porta. Por um instante, seu semblante suavizou-se. Não, madame, disse ele gentilmente. A justiça é uma figura peculiar. Ela assume muitas facetas. Às vezes bondosa, às vezes cruel. Mas é sempre imparcial. A morte de Lady Winifred não foi justiça. Foi consequência. Ele inclinou ligeiramente a cabeça e saiu, seus passos leves sobre o tapete, sua silhueta desaparecendo na penumbra do corredor. Lá fora, o ar era cortante, mas Poirot não se importou. Ele entrou no pátio, onde a neve havia endurecido em crostas brilhantes sob a luz da lua. A grande casa se erguia atrás dele, suas chaminés expelindo tênues rastros de fumaça, suas janelas resplandecendo com a pálida melancolia do pós-guerra. De dentro, nenhum som vinha. Apenas o silêncio, denso e absoluto. Ele ficou parado por um instante olhando para o céu. O visco ainda pendia sobre a porta, suas bagas brancas brilhando como pequenos fantasmas. Poirot o observou com um leve sorriso irônico. Então, murmurou para si mesmo, o beijo do amor, o sinal da paz, e, no entanto, por baixo dele, sempre a sombra do veneno. Que curiosa essa comédia humana! Um sino de igreja distante tocou à meia-noite. Suave, ressonante, solitário. Poirot ajeitou o chapéu e começou a descer a entrada de carros, onde a neve cintilava sob seus pés. Atrás dele, Winterbourne Hall permanecia como há séculos, imponente, silenciosa, guardando seus segredos. Pela manhã, os jornais falariam de uma tragédia numa casa de campo, de um detetive brilhante e de um caso resolvido com lógica impecável. Mas Poirot sabia que a verdade era mais complexa. Nenhum enigma de veneno, nenhuma dedução astuta, jamais conseguiria desvendar os nós de vaidade e solidão que o haviam levado àquela véspera de Natal. Ele fez uma última pausa antes de entrar no carro que o aguardava. A humanidade, disse ele suavemente, ela sempre busca calor e amor, e no entanto tantas vezes mata pela ilusão de ambos. O motor do carro ligou com um zumbido baixo. Poirot recostou-se no banco, fechando os olhos por um instante, enquanto a paisagem rural desaparecia num silêncio fantasmagórico. Em algum lugar distante, sob o visco em Winterbourne Hall, a lembrança de um brinde fatal ainda persistia, um lembrete de que, mesmo em meio a risos e velas, a morte pode sorrir invisível. E quando os primeiros raios da aurora começaram a despontar sobre os campos congelados, Poirot abriu os olhos e sussurrou na luz pálida. Ordem toujours l'ordre, mesmo na tragédia. Especialmente na tragédia. Então, juntou as mãos cuidadosamente no colo, e o carro seguiu em frente, levando-o para longe da casa onde o amor, o orgulho e a loucura dançaram sua valsa final sob o visco. Na manhã seguinte, o céu amanheceu pálido e frágil, com aquela luz invernal que revela cada imperfeição, as rachaduras nas paredes antigas, os olhos cansados daqueles que não dormiram e a verdade que não pode mais ser escondida. Winterbourne Hall permanecia silenciosa sob seu manto de neve, a geada brilhando como a lembrança do que fora. Lá dentro, os hóspedes e criados se moviam em silêncio, como se temessem perturbar o fantasma que agora vagava por seus corredores. O fantasma de Lady Winifred Chudley e da terrível véspera de Natal que terminara em sua morte. Poirot acordou cedo. Tomou o café da manhã em solidão. Precisamente um ovo cozido, uma xícara de café forte e uma fatia de torrada cortada na diagonal. Comeu sem pressa. E, em seguida, poliu o bigode em frente ao espelho perto da lareira, até que cada fio obedecesse à simetria perfeita que exigia do universo. Quando finalmente o inspetor Harcourt entrou, Poirot se virou para ele com um sorriso discreto, quase de satisfação. Chegou a hora, meu amigo, disse ele. Este assunto está encerrado. As pequenas células cinzentas estão satisfeitas. Harcourt, embora cansado, inclinou a cabeça.
Suponho que fizemos tudo o que podíamos. Bishop enfrentará a lei e a francesa. Bem, ela ficará ao lado dele. É um final sombrio, Poirot. Sombrio, repetiu Poirot em voz baixa, mas justo, ou tão próximo da justiça quanto um mortal pode chegar. Ele ajeitou o chapéu e as luvas, com semblante sereno, voz calma, porém firme. Venha, vamos dar uma última volta pela casa. Acho útil me despedir do local do crime. É, de certa forma, como fechar um livro que lemos com atenção. Caminharam lentamente pelos corredores ecoantes. A sala de estar havia sido restaurada à sua ordem. Até mesmo o arco de visco parecia sereno novamente. Suas bagas pálidas inocentes mais uma vez. Contudo, por trás de sua beleza o olhar de Poirot deteve algo próximo à piedade. Que curioso, murmurou ele, que este símbolo do amor possa tão facilmente acolher a morte. Mas então, não é sempre assim, inspetor. As paixões que nos tornam humanos são as mesmas que nos destroem. Harcourt assentiu com a cabeça em tom sombrio. Você faz parecer inevitável. Poirot deu um leve sorriso. Não é inevitável, meu caro. É apenas provável. Eles pararam diante da lareira onde a luz da manhã tocava o retrato emoldurado de Lady Winifred, pintado anos antes em seu auge. Seus olhos pareciam segui-los, ainda imponentes mesmo em silêncio. Poirot contemplou a imagem pensativamente. Ela era uma mulher que amava a admiração mais do que o afeto. Cercava-se de espelhos, espelhos vivos. Seu médico, sua companheira, seu sobrinho, seu antigo amante, cada um refletia sua vaidade à sua maneira. Mas os espelhos, veja bem, não perdoam, apenas devolvem o que lhes é dado. Harcourt olhou para ele com firmeza. E quanto à francesa? Você disse que ela agiu sem intenção. Um mero gesto e, mesmo assim, custou uma vida. Os tribunais verão dessa forma. Os tribunais, disse Poirot suavemente, só veem o que as provas lhes dizem. Mas em sua alma, Mademoiselle Moreau já terá cumprido sua pena. Saber que um ato descuidado causou uma morte. Isso já é castigo suficiente para aqueles que ainda possuem consciência. E o bispo? A expressão de Poirot endureceu. Um homem de intelecto sem humildade é um perigo para todos. Ele pagará conforme a lei determina. Mas digo-lhe isto, meu amigo. Não há veneno mais sutil do que o orgulho. Ele corrói sem cor, sem cheiro, até que só reste a ruína. Eles saíram para o pátio onde o carro esperava, a neve estalando sob seus pés. O ar estava cortante, cada respiração uma nuvem de névoa. Harcourt, apertando o casaco contra o corpo, assobiou baixinho. Um Natal que nenhum de nós jamais esquecerá. Poirot esboçou um leve sorriso, embora seu olhar estivesse distante. Não, meu amigo, mas talvez seja bom lembrar. Nós ingleses temos o dom de tornar a tragédia polida. A encobrimos com boas maneiras, com enfeites, com canções natalinas. Mas sob o azevinho e o riso, o coração humano permanece, imperfeito, frágil e fatalmente vivo. Harcourt o observou por um instante. E você, Poirot, não parece incomodado com isso? Depois de tudo o que viu, incomodado? Poirot ergueu as sobrancelhas. Mas estou sempre incomodado. Cada crime me lembra que a ordem do mundo, a simetria que tanto prezo, é frágil. E, no entanto, é dever de Hercule Poirot restaurar essa ordem, corrigir o que deu errado. Veja bem, não basta capturar o assassino. É preciso também compreendê-lo, porque a mão golpeou. Só então a alma do lugar poderá encontrar a paz. Ele olhou mais uma vez para a casa, onde as janelas brilhavam fracamente na luz cinzenta da manhã. Winterbourne se recuperará. A neve derreterá. Novos hóspedes rirão nestes cômodos, e talvez até o visco floresça novamente no próximo Natal. Mas para aqueles que viveram esta noite, a sombra persistirá. A morte, meu amigo, deixa pegadas mesmo onde a neve foi varrida. Eles entraram no carro. Enquanto percorriam a longa estrada, a paisagem se estendia diante deles, um branco infinito, sem interrupções,
exceto pelas copas negras das árvores despidas. Poirot recostou-se, com as mãos enluvadas cuidadosamente cruzadas no colo e os olhos semicerrados. Sabe, Harcourt, disse ele em voz baixa, às vezes penso que o crime nada mais é do que um reflexo da grande desordem no coração humano. Um homem mata não por ganho, mas por orgulho. Não por necessidade, mas por vaidade ferida. Não por ódio, mas pela ilusão de controle. A morte de Lady Winifred não nasceu da malícia, mas de 1000 pequenas crueldades trocadas em nome do afeto. É sempre assim. Harcourt assentiu levemente com a cabeça. Você faz parecer quase poético. Poirot esboçou um leve sorriso. Poesia, inspetor. Nada mais é do que a verdade organizada com esmero. E Hercule Poirot gosta de coisas organizadas. Eles seguiram em silêncio por algum tempo. A casa desapareceu atrás deles, engolida pela névoa que subia dos campos brancos. Então Poirot, olhando pela janela, falou uma última vez com a voz reflexiva e suave. É curioso, não é? Dizem que debaixo do visco é preciso beijar ou corre-se o risco de dar azar. Mas aqui um beijo foi substituído pela morte. E talvez, à sua estranha maneira, isso também tenha sido sorte. Pois da morte veio a verdade, e da verdade a compreensão. Isso pelo menos é alguma coisa. O carro fez a curva na estrada em direção a Londres. O sol fraco, mas determinado, começou a surgir através da neblina, transformando a geada em prata e o céu da manhã em ouro. Os olhos de Poirot o seguiram, pensativos, serenos. Ordem, murmurou ele mais uma vez quase para si mesmo. Sempre ordem. Na vida, na morte, no coração. E sob o visco, até a tragédia deve encontrar sua simetria. Ele recostou-se, fechando os olhos, enquanto o calor do dia começava a tocar o mundo congelado, e o caso de o assassinato, sob o visco, passou silenciosamente para os anais dos triunfos mais delicados de Hercule Poirot.